Estão reabertos os trabalhos. Item número 1. Veto total ao projeto de lei do vereador Júlio César de Oliveira, que prevê reutilização de água não potável para fins diversos. Está em discussão. Em votação. Vamos, Adias. Com 18 vereadores pela mantença do veto e esta presidência que não vota, está mantido o veto. Item número 2, veto total ao projeto de lei 10.800/2011, do vereador Júlio César de Oliveira, Domingos Fontebasso e Ana Tonelli. Exige nas casas lotéricas serviço de segurança. Em discussão o veto. Usar a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores representantes das casas lotéricas, como já discutido, em primeiro lugar, parabéns, senhor presidente, pela concessão do recebimento das pessoas, para que expusessem, né, realmente o seu ponto de vista e com justa razão. Manifestar aqui, como todos os vereadores votarão pela manutenção do veto, até porque foi um pedido justo dos senhores. Parabéns por essa participação, por a explicação tranquila, né, do porquê vocês não gostariam que passasse. Para o pessoal que está nos acompanhando, só para citar, não existe, por parte da Casa Lotérica, não é igual a um banco, não existe o oferimento de um lucro exagerado. Existiria aqui, sim, uma situação trabalhista que iria gerar com contratação de seguranças, existiria um custo a mais que não pode ser, como no comércio em geral, repassado para o consumidor, iria cair tão somente nas costas dos senhores. Então, tenho certeza que essa Câmara, até pelo pedido justo de vocês, pelo pedido tranquilo, né, não houve uma pressão, não é uma coisa assim, e até de uma forma coerente pelo que vocês falaram. Parabéns aos vereadores, senhor presidente da Câmara, por conceder essa abertura de conversarmos e sabermos o outro lado, e tenho certeza que manteremos o veto pela simples postura dos senhores, educada, coerente e com pedido justo. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Senhor palavra presidente. Paulo Malerba. Peço a palavra depois também, Pacheco. Tá bom. Depois Tico, depois Pacheco. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, público que nos acompanha pessoalmente pela TV Câmara. Com relação ao projeto de número 10.800 de 2011, que prevê vigilantes nas casas lotéricas e congêneres. Nós ponderamos as opiniões. Eu vou primeiro falar como presidente da CJR, da Comissão de Justiça e Redação, com relação ao parecer. Quem acompanhou viu que a comissão deu que o projeto é, sim, legal e constitucional, inclusive acolhendo posição do subprocurador-geral de Justiça, Sérgio Turra Sobrani, no mesmo caso, um caso similar de Limeira, onde o projeto foi apresentado nesses termos, entraram em seguida com uma ação direta de inconstitucionalidade e o tribunal derrubou, mantendo o projeto. Portanto,
para averiguar a legalidade do projeto, nós temos que também nos respaldar em decisões em casos similares, na jurisprudência que existe. Porque o parecer da consultoria que dava legal, ele abordava justamente que a Câmara Municipal não poderia versar, de Jundiaí, o município não poderia versar sobre tema de direito comercial, sobre instituições financeiras, mas há um amplo conjunto de normas que permite que o município faça isso quando voltado à proteção do consumidor, à qualidade dos serviços prestados, bem como o exercício do poder de polícia nos municípios. Pois bem, quanto à legalidade, o parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela legalidade e constitucionalidade do pedido. Com relação aos lotéricos, é totalmente compreensível a colocação que foi feita para nós, vereadores, em relação a isso. Nós sabemos de que os lotéricos não são os maiores favorecidos por esse serviço que eles prestam. Pelo contrário, as comissões dos correspondentes bancários são muito baixas, né? Há uma grande dificuldade de se prestar esse serviço, fica lotado, não é um serviço simples. A posição que eu, também como representante, como bancário, como sindicalista bancário, nós somos contrários à existência de correspondentes bancários. Porque, com o passar do tempo, o que os bancos fizeram? Terceirizaram os serviços que eram prestados dentro da agência bancária, onde existia uma qualidade de serviço diferenciada, onde existia condições de atendimento, e começaram a passar para pequenos correspondentes. Primeiro lotéricas, depois supermercados, farmácias, enfim, e lotéricas. E isso foi gerando uma série de terceirizações que, por fim, tem atingido quem, principalmente? O consumidor e os trabalhadores. O consumidor, porque ele presta um serviço que muitas vezes o expõe ao perigo. Então, quando o Julião, a Ana Tonelli e o Mingo Fontebasso apresentam o projeto, ele não está fora da realidade. Existe, sim, um perigo de assalto, a movimentação de dinheiro nas lotéricas aumentou dia a dia, e isso representou uma exposição maior dos consumidores. Esse é um ponto. Em segundo lugar, dos trabalhadores, a precarização do serviço do trabalhador. O trabalhador hoje ele faz saque, recebimento, abre conta, faz empréstimo, mas ele não recebe como um bancário, ele não tem as mesmas garantias, os mesmos direitos sociais, econômicos do trabalhador bancário da agência. Ele recebe em outra categoria, seja como agente autônomo do comércio, como comerciário, que tem, sim, uma convenção coletiva de trabalho diferenciada e de menor salvaguarda com relação aos seus direitos. Portanto, quando se coloca os lotéricos contra o projeto, porque vai aumentar custo e inviabilizar, é compreensível. Mas essa discussão nós temos que ampliá-la, porque eu também concordo que não é culpa do correspondente, aquele que está prestando o serviço, e sim dos bancos. Os bancos têm economizado grandes vultos de recursos, têm economizado dinheiro, fazendo o quê? Terceirizando o serviço, porque daí ele economiza contratando menos funcionário, demitindo os que já tem. Ele economiza com a sua infraestrutura, porque não precisa gastar energia, não precisa gastar o prédio. Ele terceiriza e paga uma mera comissão a quem presta esse serviço. Portanto, eu acho que, no longo prazo, temos que olhar pela extinção dos correspondentes bancários. Não para prejudicar ninguém que presta serviço hoje, mas para que as coisas sejam adequadas conforme elas são, preservando o direito de consumidores e de trabalhadores, principalmente. Portanto, nesse caso, eu acredito que ele é um caso complexo. A partir do momento que nós podemos onerar mais as lotéricas, poderemos pensar também que estamos criando uma pressão a mais para que os bancos repensem essa política, porque a partir do momento que ele aumenta o custo do lotérico, os lotéricos pressionam a Caixa, e se a Caixa não faz, você começa a perder, enfim. E aí você poderia pensar que a Caixa vai repensar a sua política de correspondentes. Não creio que seja tão simples, creio que nós temos que aprofundar essa discussão, contemplando todos os envolvidos. Inclusive, o Sindicato dos Bancários estava aqui hoje, justamente para ponderar favoravelmente ao projeto, por entender que deve-se, acima de tudo, preservar o direito do trabalhador, o direito do consumidor. Só para finalizar, presidente, principalmente os clientes mais pobres é que têm sido atendidos no correspondente bancário. Isso é visível quando chega-se numa agência bancária, os trabalhadores estão orientados a atender e acolher aqueles que têm maior poder aquisitivo. Eles, sim, estão recebendo um atendimento diferenciado, uma consultoria financeira e sendo bem tratados na agência, enquanto aqueles que vão fazer um saque, os mais idosos, os mais pobres, estão sendo dispensados ou para a máquina de autoatendimento ou para o correspondente bancário. Portanto,
eu acho que é uma discussão um pouco mais profunda e que nós precisamos fazê-la. Obrigado. Palavra, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, falar sobre o projeto de lei 10.800 do veto, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, Domingos Fotebasso e Ana Tonelli. Exige nas casas lotéricas serviço de segurança. Senhor presidente, eu subi à tribuna, mas para fazer até um alerta a nós todos vereadores aqui, né? Na ânsia de fazer projetos dessa magnitude, visando a segurança do cidadão, né? Visando a melhoria mesmo na qualidade do atendimento, até nas lotéricas. Nós, cidadãos, nós, vereadores, não temos lotérica, não sabemos como é que funciona. Então, eu não condeno os nobres colegas que fizeram esse projeto de lei, porque fizeram para melhorar a vida do cidadão mesmo, e visando a segurança até de vocês também. Mas causou um problema para vocês. Então, o alerta que vocês nos trazem hoje, né? Vocês vieram, reivindicaram para que a gente mantivesse o veto. Isso é importante para nós, porque, de uma forma, sem pensar até em conversar com vocês, nós prejudicamos vocês de uma certa forma, né? Prejudicamos, onerando mais os custos aí, de vocês. Nós pensamos que vocês ganham muito, como ganham os banqueiros, né? Porque vocês fazem serviço de banco, né? Então, olha, os lotéricos ganham muito bem. É isso que nós pensamos e toda a população pensa. E não é dessa forma. A gente sabe que não é dessa forma. Mas nós, vereadores, temos que ter esse cuidado realmente. Quando fazer um projeto, quando elaborarmos um projeto, conversar com a sociedade, conversar com vocês que vão ser afetados diretamente com isso, né? Então, hoje é um exemplo para todos nós e principalmente para os novos dessa casa, para as pessoas que estão chegando, os vereadores novos dessa nova legislatura, né? Então, senhor presidente, mais para deixar esse recado, né, que hoje é sempre, para nós, a gente está sempre aprendendo aqui, mesmo nós que já temos 3 mandatos, o DOCA que tem alguns mandatos a mais, né, DOCA? Mas a gente tem sempre que aprender. E sempre tem que conversar com a população, senão a gente acaba, os atos nossos aqui, acaba prejudicando a população e não melhorando a vida deles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Pacheco. Bom dia a todos, senhor presidente, prezados companheiros vereadores. Eu quis vir justificar o meu voto, porque, a princípio, eu também já não concordava com essa exigência que o projeto de lei propunha, de ter sobre ônus dos donos de lotérica a responsabilidade de ter mais um profissional de segurança. Eu imaginava, já que haveria uma dificuldade por conta das lotéricas, porque existe uma heterogeneidade do tamanho das lotéricas. Há lotéricas que possivelmente faturam mais, e a grande maioria são lotéricas de porte menor. Então, traria um ônus muito grande às lotéricas ter a responsabilidade de ter a segurança. Mas eu quis fazer a questão, senhor presidente, prezados vereadores, de vir aqui para, aproveitando esse gancho, fazer um outro alerta que talvez seja uma preocupação que nós, legisladores, devamos ter. As casas de lei, as câmaras municipais, talvez a Assembleia, o Congresso Nacional, que em relação a essa transferência de responsabilidade, que o nobre vereador Paulo Malherba chamou a atenção, essa transferência de responsabilidade dos grandes bancos para o prestador de um serviço de jogos, né? Então, hoje nós temos a população penalizada pelos bancos de não receber uma conta de água, de luz, e disso, daquilo, de PTU e tal. Eu nem sei todas as contas que já não são mais recebidas pelas agências bancárias, que, a princípio, teria a obrigatoriedade de receber o cidadão. Essa é uma outra grande preocupação. Também uma outra grande preocupação que nós devemos ter daqui para frente, as casas de lei, em relação a segurança, não somente nas casas lotéricas,
mas de segurança nos caixas eletrônicos. Nós temos assistido pela televisão, todo dia tem um assalto a caixa eletrônico, com explosão de dinamites. Agora teve um grande roubo de dinamite. Então, acho que essa deve ser uma preocupação das casas de lei em aumentar a segurança desses caixas eletrônicos, sem considerar o seguinte, que esses caixas eletrônicos, eles, de certo modo, facilitam ao usuário, facilitam ao munícipe que se dirija a um caixa eletrônico, sem que ele tenha segurança, mas facilita muito mais, né, e, digamos assim, de certa forma, prioriza o interesse dos grandes bancos, não é verdade? É muito mais prático ter um caixa eletrônico que presta o serviço e você não ter um funcionário que dê um atendimento personalizado. Eu acho que isso está virando uma situação muito comum, né, dos bancos, das operadoras de telefonia móvel também, que você não consegue falar com ninguém, às vezes é difícil. Então, acho que essa é uma preocupação que nós devemos ter, em relação à segurança dos caixas eletrônicos, e mais ainda, aproveitando também esse gancho, já que as agências bancárias se eximem de prestar um serviço para os quais elas, constitucionalmente, são criadas, que é prestar um serviço para a população. Hoje nós temos as agências bancárias, viu, nobre vereador Paulo Malherba? As agências bancárias fecham às 4 horas. Quer dizer, o trabalhador não termina o trabalho às 3 para ir na agência bancária. Ele trabalha até às 5, às 6 horas. E nós não temos uma agência bancária, mesmo que fosse uma, como um supermercado 24 horas, que atende a população até às 24 horas. Quer dizer, o trabalhador pode trabalhar até às 5, às 6, às 7, e depois de pagar a conta dele confortavelmente e sendo atendido diretamente por um prestador. Então, acho que esse é o alerta que eu queria dar. Eu sou solidário à questão dos prestadores em relação às casas lotéricas, sou solidário, já ia votar contra, mas eu acho que nós temos que ampliar a nossa preocupação em relação à segurança nos caixas eletrônicos e a ampliação da oferta de trabalho nas agências bancárias em relação ao horário e em relação a recuperar um serviço de pagamento de conta simples que a população perdeu. Uma parte, isso que eu queria dizer. Pacheco. Isso que eu queria dizer. Pacheco, posso dar uma parte na sua fala? Claro. Antes de você concluir. Com relação à extensão do horário de trabalho das agências, é uma coisa que nós sempre defendemos também, o sindicato dos bancários, as federações, para que houvesse 2 turnos de trabalho. Um pela manhã, das 8, né, enfim, e a agência fechasse às 17 horas. Das 8 às 17, contemplaria um horário maior para o atendimento, né, ou das 9 às 18, enfim. Mas que houvesse maior contratação de funcionários também, claro, nas agências bancárias. E é o que os bancos têm resistido bastante. Eu sou solidário a esse movimento de vocês, louvo esse movimento de vocês e acho que tem que ser ampliado mesmo, para que a população tenha um atendimento bancário mais estendido. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Enquanto o vereador Zé Dias caminha para a tribuna, quero falar com os vereadores e pedir autorização para que a gente dedique essa sessão ao Jacinto Risse, faleceu no dia de ontem, foi um grande lutador da causa dos trabalhadores, foi presidente dos sindicatos rodoviários, um dos fundadores da CUT, e que tem um grande trabalho prestado a toda Jundiaí, a toda a comunidade. Então, eu lamento o falecimento do Jacinto Risse, e peço para a autorização dos vereadores para dedicar essa sessão a ele. E também deixo aqui os sentimentos a toda a família. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente nesta manhã, veto total ao projeto de lei 10.800/2011, do nobres companheiros Júlio César de Oliveira, Domingos Fontebasso e Ana Vicentina Tonelli. Exige nas casas lotéricas serviço de segurança. Então, sabemos, senhor presidente, eu quero primeiramente cumprimentar todos os proprietários das casas lotéricas da cidade de Jundiaí. É importantíssimo ter ouvido essas pessoas para que muitas dúvidas que, principalmente, o vereador Zé Dias tinha, e eu estou analisando da grande responsabilidade dos senhores e senhoras, né? Então, portanto, eu acho que os bancos hoje, como foi citado aqui, me parece que, das vezes, coisas de interesse do banco são recebidas, outras não.
a gente percebe que, muitas vezes, as contas estão em atraso de um dia, já não pode mais ser pago no caixa do banco, tem de se dirigir para a casa lotérica. Então, são coisas que a gente vê a responsabilidade enorme dos proprietários de casas lotéricas. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, como houve por bem do chefe executivo ainda no final da gestão anterior, pelo veto ao projeto, não dizendo referente mesmo aos pareceres da consultoria jurídica da Câmara e a justificativa em torno do veto, alegando o vício de iniciativa e que compete somente à Prefeitura. A Comissão de Justiça e Redação, que opinaram de forma favorável, com certeza, na mantença deste veto. Então, portanto, eu quero dizer e parabenizar pelos trabalhos, porque hoje a gente vê os trabalhadores, como já foi citado aqui nesta casa, os trabalhadores, muitas vezes, deixam seus trabalhos em torno de 17 e 18 horas, e as casas lotéricas permanecem quase no horário das 18 horas. E os bancos, eles fecham agências às 16 horas. Então, a oportunidade das casas lotéricas oferecendo esse trabalho, esse benefício, à população com mais 2 horas. Então, atendendo até com mais rapidez, e a qualidade do serviço prestado para a população, a gente sabe que é direto com os proprietários. Se nós temos algumas dúvidas ali dentro daquela casa lotérica, daquele estabelecimento, a gente sabe que é um proprietário. O proprietário que realmente tem uma grande responsabilidade com a sua equipe de trabalho. Então, somos próximos aos proprietários que realmente valorizam seus clientes, que realmente vai lá para pagar suas contas, fazer seus jogos. Então, portanto, eu parabenizo pelo trabalho de um grupo desta cidade de Jundiaí que realmente precisa ser prestigiado dentro daquilo que oferecem à população jundiaiense. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu parabenizo aqui e com certeza, senhores, senhoras, meu voto será para a mantença. Porque enquanto eu não tinha ouvido os senhores e a senhora, principalmente, proprietária e proprietários, eu tinha algumas dúvidas. Mas, como eu ouvi, com certeza, sou favorável à mantença do veto aqui nesta manhã, senhor presidente. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Doca. Senhor presidente Gerson Saltori, senhores membros da mesa, senhores vereadores. O projeto que foi vetado, número 10.800/2011, teve acompanhamento da parte jurídica da Casa. Dr. João Paulo Júnior acompanhou o parecer da Procuradoria da Prefeitura do município de Jundiaí. Aliás, eu não sei se acabei assinando na época, favorável ou não, o parecer do vereador Malerba, eu estou em dúvida, mas eu acho que nem chegamos a assinar, né, vereador? Não é isso? Então, agora que eu estou lendo o parecer de Vossa Excelência. Mas existe um porém, que Limeira tem o ADIM, segundo a Vossa Excelência comunicou, dizendo da legalidade. Mas é um problema jurídico estranho, porque aqui ainda cita, eu não sou advogado, o companheiro sabe disso, existe da inconstitucionalidade só uma parte que João Paulo Júnior, consultor jurídico da Casa, que hoje está aposentado, que ele cita um ponto que esclarece muito bem isso. A inconstitucionalidade decorre em virtude da ingerência da Câmara em área da exclusiva alçada da União Federal, legislar sobre direito civil, bem como direito comercial, conforme dispõe o artigo 22,1 da Constituição Federal. Ele se baseou,
doutor João Paulo Júnior, pelo parecer do jurídico da prefeitura, que era o doutor Marisael de Campos, o responsável, e acompanhou também depois no parecer. Mas tem uma coisa importante. As casas lotéricas estão sofrendo há muito tempo. Existe aquele carro arrecadador que foi citado, que eu conheço bem, porque ele para do lado da casa lotérica, já cheguei a tentar ver se eu conseguia fazer um jogo de última hora, e os homens não deixaram com uma fita, porque já estava praticamente no horário de fechamento. Então, o povo se sente mais seguro sabendo que não existe uma circulação tão grande de dinheiro. Não foi um problema da Vila Rio Branco, que foi obrigado a fechar a casa lotérica, porque aquilo já ficou uma coisa corriqueira de assaltos. Agora, sobre o problema da DIN de Limeira, eu acho que é mais um problema entre a prefeitura. Se o prefeito sancionasse esse projeto na ocasião, poderia até tirar toda essa discussão, tirar todas essas dúvidas, mas ele, evidentemente, além de aproveitar a parte jurídica, ele aproveitou mérito. O problema é o mérito também. Nós não podemos, certo, forçar as representatividades das casas lotéricas a contratar gente. Eu acho absurdo, porque senão, amanhã nós vamos pedir para as casas comerciais também exigindo essa proteção. É idêntica. Por que não? É idêntica. Portanto, eu vou acompanhar, evidentemente, certo? E manter o veto e que depois, evidentemente, as partes jurídicas do Tribunal de Justiça de São Paulo que decida se vai manter ou não esse pensamento do prefeito municipal ou contrário ao pensamento do prefeito municipal e da própria Câmara. Portanto, vou votar, evidentemente, certo, acompanhando o veto, com referência a esse projeto número 10.800. Ô, Doca, posso só fazer uma parte, antes da sua conclusão também? Pois não, pois não. Não, com relação ao parecer, a qualidade da consultoria jurídica da casa é indiscutível, todos nós sabemos disso, tanto o doutor João Paulo quanto todos que estão aqui agora. É que o mundo jurídico tem dessas coisas, né? Tem dessas formas diferentes de se entender a realidade. No trecho só que eu cito no parecer, inclusive no parecer do subprocurador-geral de Justiça, Sérgio Turra Sobrani, que, abre aspas, embora caiba à União editar leis complementares dispondo sobre o sistema financeiro nacional, bem como instituições financeiras e suas operações, isso não inibe a competência dos municípios para, mesmo em se tratando de serviços prestados por casas lotéricas, editar normas de interesse local, relacionadas à proteção do consumidor e à qualidade dos serviços prestados, bem como ao exercício do poder de polícia nos municípios. Inclusive, há uma decisão do STF que diz, numa lei similar, que era aquela dos 15 minutos, que a justificativa foi a mesma, não poderia intervir na questão do sistema financeiro. O ministro Eros Grau diz, a lei municipal não dispôs sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Também não regulou a organização, o funcionamento e as atribuições das instituições financeiras. Limitou-se a impor regras tendentes a assegurar adequadas condições de atendimento ao público na prestação de serviços. Então, essa é uma forma de se encarar. Naturalmente que existem outras, como o senhor bem colocou, aí compete também a análise dos tribunais, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Vossa Excelência sabe que eu admiro a vossa competência, que já deu demonstração num dos pareceres anterior, certo? Salvando, inclusive, um projeto de lei. E vou continuar respeitando demais, Vossa Excelência. Até eu tinha perguntado se eu já tinha assinado, porque não lembrava, porque aí a mesa, às vezes, tem 10, 12 projetos. E eu presto muito atenção no que o senhor diferiu ou não diferiu a parte jurídica. Eu sou sincero, confesso a Vossa Excelência, eu não sou advogado. Então, eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência vem prestando um trabalho relevante para a Câmara, embora sendo um vereador jovem, mas um excelente advogado, bem colocado como presidente da comissão. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continue a discussão. Em votação.
Eu posso. Com 17 senhores vereadores pela mantença, uma abstenção. Esta presidência que não vota, está mantido o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Celso Arantes. É para registrar a presença do senhor Cid Tavares, o secretário-geral da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí. Está registrada a presença do senhor Cid Tavares. Questão de ordem. Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Pedir com a anuência de Vossa Excelência e dos demais vereadores dedicar a sessão de hoje ao jovem falecido precocemente ontem com 18 anos, Francisco Iotti. Entendido. Pedido verbal do vereador Paulo Sérgio. Esta presidência recebe requerimento ao plenário do número 27, preferência para apreciação do projeto de lei complementar número 929 dos vereadores Roberto Conde Andrade e Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que ofereçam playground e brinquedos similares para a criança. Em votação, em discussão o requerimento. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, duas ausências, essa presidência que não vota e uma ausência, está aprovado o requerimento. Deu ao vereador Paulo Sérgio Martins, que assuma a presidência por alguns minutos. Quarto item da pauta de hoje, o projeto de lei complementar de número 929/2011, dos vereadores Roberto Conde Andrade e Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, que altera o Código de Obras de Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que ofereçam playground e brinquedos similares para crianças. Em discussão, referido projeto de lei, com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pela internet, pela transmissão da rádio logo mais, projeto de lei complementar número 929, de autoria desse vereador e do companheiro DOCA. Juntos, nós fizemos esse projeto, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que ofereçam playground e brinquedos similares para as crianças. É um projeto de lei complementar bem simples, né? Em que toda edificação comercial destinada à realização de festas e eventos infantis, bem como toda aquela que ofereça playground e brinquedos correlatos para as crianças, o espaço destinado a esse entretenimento infantil será dotado de amortecedor de queda e piso antiderrapante com espessura de 2 centímetros, exceto se situado em área de grama ou de areia, né?
Há casos que o playground já tem areia ou grama, então não há necessidade desse piso antiderrapante. E o que nos levou a fazer esse projeto? Nós sabemos de lei complementar. Nós sabemos que a criança, ela não prevê o acidente, principalmente na faixa etária de 1 ano a 4 anos, ela não tem essa percepção do que está por vir que pode causar a ela um acidente. E nós sabemos que 40% dos acidentes com crianças, isso está no Ministério da Saúde, eu fiz essa pesquisa, se atribui à queda. 40% de acidentes com criança, seja em qual for o ambiente, em casa, no playground, onde for, na rua, ele ocorre por queda. Então, a prevenção é importantíssima. Então, é uma lei bem simples, ela é legal e constitucional. Quando a gente sobe aqui, né, na tribuna com um projeto legal e constitucional, nos dá até um alívio, porque não é fácil você conseguir colocar um projeto legal e constitucional no legislativo. Tem muita gente aí fora que fala besteira, que nos critica, mas não sabe a dificuldade que o vereador encontra de fazer um projeto legal e constitucional. Há um tempos atrás, esse vereador recebeu crítica, eu não vou falar de quem, para não dar ibope para pessoas que nem merecem, mas uma pessoa aqui da cidade, influente, falou um monte de besteira nas redes sociais, que eu não fazia projeto relevante. Eu queria que ele disputasse uma eleição e ganhasse, e viesse aqui, então, já que ele se acha o sabichão, sabe tudo, ele viria aqui e faria um projeto legal e constitucional. Não é fácil, porque se fosse fácil, todos os vereadores que aqui se encontram já estariam com um monte de projeto protocolado aqui na casa, legal e constitucional. O vereador Leandro Palmarini sabe disso, pastor Dirley, a dificuldade que é. Ideias nós temos, Deus nos deu o raciocínio, o cérebro para a gente pensar, mas não é fácil, a gente esbarra na ilegalidade e constitucionalidade. Então, esse projeto, para falar para os nobres pares, que ele é legal, constitucional, nós contamos com o seu apoio. Se porventura existe algum playground, que eu acho até difícil que já não tenha essas adequações, então que eles possam assim fazer o mais rápido possível. Essas são as palavras do vereador Roberto Conte. Ainda em discussão, o item 4, projeto de lei complementar 929/2011, com a palavra o vereador Doca. Senhor presidente, Dr. Paulo Sérgio Martins, senhores membros da mesa, senhores vereadores, projeto de lei número 929/2011, do vereador Conde, Roberto Conde Andrade, e esse vereador que vos fala. Eu subi à tribuna para elogiar a iniciativa do vereador Conde, e eu gostei muito desse projeto, e a gente estudou alguns dados, porque na época que esse projeto foi feito e preparado, estava havendo diversos acidentes nesses centros de diversão para crianças. Havia, graças a Deus, não chegou a haver grave, mas tinha, às vezes, corte em supercílio, dedos machucados, torção em tornozelo, mas primeiro que é uma judiação para a criança, segundo lugar, apreensão para a família. Eu subi à tribuna para fazer um elogio ao pastor, que comandou com a gente esse projeto, uma ideia excelente dele que eu abracei, e, ao mesmo tempo, eu não estou tão bravo como o pastor está, sabe? Porque eu acho que a opinião pública tem mesmo pessoas que, às vezes, não compreendem o pensamento. Então, tem que ter calma, porque, infelizmente, desde a época de Cristo era assim, né? Cristo não foi compreendido, Cristo não teve até dentro dos seus apóstolos a totalidade, acabou recebendo uma traição, não é verdade, pastor? Portanto, um projeto, posso dizer,
com toda a lealdade. Foi um projeto bem estudado pelo pastor, no qual eu participei em alguns dados, mas bem apresentado, muito importante, e legal e constitucional. Senhor presidente, doutor Paulo, muito obrigado, senhores vereadores, pela aprovação do projeto. Em discussão, presidente, projeto de lei, com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei dos nobres companheiros, projeto de lei complementar 929/2011, de autoria dos vereadores Roberto Conde de Andrade e Antônio Carlos Pereira Neto, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que oferecem playground e brinquedos similares para crianças. Senhor presidente, eu com certeza considero muito a boa e oportuna a iniciativa, ora apresentada e submetida à apreciação dos colegas parlamentares desta Casa. Conforme o parecer da consultoria jurídica, matéria de ordem legislativa, sem nada que impeça a aprovação. E com certeza, senhoras e senhores vereadores, o meu voto é favorável, porque o projeto é muito bom e desperta aqui, nesta Casa de Leis, senhores, presidente e vereadores. Ainda me lembro num projeto que nós colocamos aqui na Casa, o ano passado, referente um projeto que vinha ao encontro, especialmente nos poderes públicos, com alguma coisa de segurança e equipamentos públicos que nós sabemos que, até lembrando bem de um acontecimento na cidade de São Paulo, um acidente que ocorreu numa escola na cidade de São Paulo, que veio com o acidente, a menina se machucou e veio a óbito. E a gente sabe que isso é uma perca muito grande, que não tem dinheiro que pague. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante que pode ser particular ou pode ser do poder público. Eu acho que aqui, como diz o projeto de lei, equipamentos públicos, como nós temos aí balanços, gangorra, entre outros, que seja bem pintado, com manutenção, para que as mães, pais, tenham a confiança de deixar suas crianças passar aqueles momentos de lazer naqueles locais. E como foi dito aqui, 40% de acidente com as crianças, nós sabemos que ocorre nas próprias residências e também nos locais públicos. Então, portanto, o projeto é importante, eu sou favorável ao projeto de lei e meu voto é favorável ao projeto dos nobres companheiros Roberto Conde de Andrade e também o nobre companheiro Antônio Carlos Pereira Neto. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Ainda em discussão, presidente, projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Quem? Pastor Dirley. Pastor Dirley, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente nesta Casa de Leis, prestigiando o nosso trabalho nesse dia tão importante, e eu fiz questão de chegar, senhor presidente, essa tribuna para me manifestar em relação ao projeto de lei complementar 929, nossos colegas Roberto Conde, pastor Roberto Conde Andrade e Antônio Carlos Pereira Neto, em relação à segurança das crianças prevista já nesse projeto para as futuras construções. Antes, no entanto, meus caros vereadores, eu acho impossível não comentar também em relação à fala de Vossa Excelência, muito apropriada, como também do vereador Doca, em relação
a inconstitucionalidade, a ilegalidade. A nossa casa, pelo que nós vemos, ela padece, ela sofre com essa dificuldade legal, embora seja uma casa de leis, tem essa dificuldade em apresentar. O vereador Paulo Sérgio, presidindo nesse momento, sabe também daquilo que nós estamos falando. Nós ficamos, durante 8 anos, afastados do processo legislativo, e eu creio que, nesse tempo, as coisas evoluíram para isso, praticamente fechando, né, a ação do trabalho legislativo municipal, praticamente o Estado, a União, abarcando todas as prerrogativas importantes do Legislativo Municipal, de forma que muitos colegas não encontram uma saída para apresentar um projeto que escape as funções estaduais e também da União. Mas o projeto apresentado pelos nobres colegas conseguiram, né, com certeza, com muito estudo, escapar dessa dificuldade que nós enfrentamos, e é importante dizer isso à população. Todos os nossos colegas gostariam de, a esse tempo, já estar apresentando um projeto, e nós estivemos estudando uma porção deles. Isso aqui é inconstitucional, isso aqui também é ilegal, isso aqui também não tem jeito. E a gente se lembra das palavras, especialmente do vereador Paulo Sérgio, declarando que essa casa é uma casa política, tal. Mas nós a gente enfrenta uma certa dificuldade, até por ter uma formação de direito, né, em entender que, mesmo sendo como uma casa de leis, pode lutar por algo inconstitucional, a não ser pela discussão, que é importante para o nosso município, é importante para cada um de nós. Pastor, se me permita uma parte na sua fala? Pois não. Para reforçar o que você acabou de dizer agora, que o vereador Doca também disse, das dificuldades, o Conde também disse, às vezes da dificuldade que nós temos, especialmente os mais novos, que chegamos aqui com um volume grande de ideias. Exatamente. E a gente depois vê que aquele tema já foi abordado, outro tema já foi abordado. Isto mostra a qualidade desta Casa de Leis. Eu acho que isso é importante ressaltar, porque os temas todos, de modo geral, já foram pensados pelos vereadores, já foram colocados como projeto de lei, e passando ou não passando pela constitucionalidade ou não, mas isso mostra a qualidade dessa Casa de Lei. Isso eu queria acrescentar à sua fala. Muito bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e reafirmo que a discussão ela é importante, sem dúvida, vai amadurecendo as ideias. No entanto, a gente continua, né, sofrendo, enfrentando essas dificuldades, que antes de apresentar um projeto de lei, tem que se fazer um tratado constitucional para que a gente não fira as leis vigentes e possa apresentar um projeto que seja realmente aplicável no município, aplicável ao nosso povo. E esse projeto, não é, vereador Doca? Vossa Excelência, me permite uma parte. Pois não. Parabenizo Vossa Excelência, mas como já foi vereador municipal, né? Isso. No interior do Estado de São Paulo. Então, Vossa Excelência já compreende profundamente as dificuldades jurídicas na apresentação do projeto. Todo mundo tem vontade de apresentar projeto. O problema é ver se entra na legalidade e se transcorre, evidentemente, na calma, e que seja aprovada pelo senhor prefeito e não venha vetado. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e para não me estender mais, propus numa reunião informal aqui na casa, na semana passada, né, que a nossa consultoria jurídica, né, possa prestar um serviço aos vereadores muito mais efetivo, quando puder dizer para nós, olha, nessa área há maior legalidade, nessa área há constitucionalidade, né, para que a gente tenha a liberdade de apresentar um projeto que venha realmente a ser aplicado no nosso município, como é essa questão que Vossas Excelências apresentam no dia de hoje, com esse zelo, esse cuidado com a segurança das crianças, em que pese vai onerar, com certeza, as futuras construções, mas o assunto em pauta hoje é de segurança, assim como se falou nas casas lotéricas ainda há pouco,
esse assunto, sem dúvida, é muito importante para prever, né? E eu enxergo a qualidade num projeto de lei quando ele não apenas versa a respeito de assunto recorrente, como já prevê para o futuro, né, alguma coisa importante, como é o caso dos pequeninos aqui. Eu sou favorável e quero agradecer a oportunidade de estar votando um projeto constitucional legal na nossa casa. Muito obrigado, senhor. Questão de ordem. Questão de ordem, pastor. Eu queria comunicar a presença do Eliezer, grande companheiro do PRB, um líder de toda a região do Novo Horizonte, Fazenda Grande, que está prestigiando aqui a nossa sessão legislativa. Obrigado. Também comunicando a presença do famoso Bigode, né, agora sem o tal. Obrigado pela presença. Ainda em discussão o projeto de lei complementar 929/2011. Em discussão, em votação. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente e essa presença que não vota, declaro aprovado o presente projeto de lei. E pediria ao vereador Gerson Sartori que reassumisse a presidência. Esta presidência recebe requerimento número 28, de preferência do projeto de lei 10.896, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê recolhimento pelo promotor de eventos de valor relativo à limpeza pública nos casos que especifica. Está em discussão o requerimento. Em votação. Com 16 vereadores pela aprovação, duas abstenções, e este presidente que não vota, está aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pastor Dirley. Pedir a Vossa Excelência para justificar o meu voto nesse projeto. É no requerimento. Peço desculpa, me distraí aqui, senhor presidente. Em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. Deixa eu ver isso aí. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.896, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê recolhimento pelo promotor de eventos de valor relativo à limpeza pública aos casos que se especifica. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei até importante, porque nós sabemos que muitas vezes passam por esta casa
projetos, às vezes, com ilegalidade, mas são projetos que chamam a atenção da população, que prevê o recolhimento, né? A nossa justificativa é clara, fazer com que os promotores de eventos da cidade se tornem parceiros da administração no quesito do lixo, recicláveis e ao meio ambiente. Mas importante, não só apresentar os ônus erários, mas muito ao contrário. Então, por isso, senhor presidente, a gente fala a gente porque nós temos um grupo de pessoas que trabalham para elaborar, muitas vezes, os projetos de leis, e sabemos que é de grande importância uma grande equipe que realmente trabalha em conjunto. Os eventos constituem e continuem uma indústria milionária, trazem turistas que consomem e deixam valores na cidade. Porém, esta máquina que movimenta grandes recursos não assume a sua parte na responsabilidade social para com os cidadãos que aqui vivem. O presente projeto de lei restaura e conduz as entidades, as empresas organizadoras de eventos a se tornarem parceiros da administração municipal, que a oferecer todas as condições essenciais para a sua realização. Também quer ver a população e seu espaço social preservado, limpo como todos os que aqui vivem e circulam e merecem. Ressalto-se também, senhor presidente, senhores vereadores, que a proposta não importa em riscos orçamentários e financeiros. Ao contrário, pretende trazer para a administração municipal valiosos recursos que poderão ser destinados e complementar as verbas necessárias para os serviços de limpeza pública e manutenção da cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dirley. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu estive lendo o projeto de lei 10.896, do nosso colega vereador José Carlos Ferreira Dias, e que Sua Excelência tem o zelo, o cuidado em apresentar um projeto em que, no seu final, ela tem o condão de trazer a limpeza, fazer com que, após um grande evento, a via pública esteja em condições de uso, fazer com que esses promotores de eventos tenham esta responsabilidade. Eu não poderia deixar de me manifestar, embora eu considere o projeto relevante, sem dúvida, e que o espírito em que o vereador José Carlos Ferreira Dias, como tudo que faz nessa casa, tem o objetivo de melhoria, tem o objetivo de trazer avanços para o nosso município, mas eu acho que poderia se prever também, vereador José Carlos, aqueles promotores de eventos ou organizações de eventos que fazem a limpeza, né? Há aqueles que realmente usam a via pública, usam da cidade ou de locais importantes do município e deixam realmente o trabalho para ser feito pela administração. Mas existem organizações como, por exemplo, a Marcha para Jesus, e tem aqui alguns colegas que me ajudam muito na marcha. Há um grupo de pessoas que vem atrás da marcha recolhendo lixo para deixar imediatamente em condições de uso tudo bem limpo. Não sei se seria caso de uma emenda ou eu não sei como se poderia resolver isso, né? Peço uma parte. Pois não. Vereador, eu acompanhei a 23ª
conferência, lá na Festa da Uva, eu me sinto muito orgulhoso por o carinho, o apoio daquela população, né, que realmente compareceram. Eu fico feliz da minha presença, do convite que me enviaram para esta 23ª conferência. E nós sabemos do trabalho, né, que o grupo, a equipe dos senhores, senhoras, fizeram ao término deste evento. Então, portanto, a gente tem aqui de parabenizar as pessoas que realmente têm um compromisso com a sociedade, com o poder público e com a população. E, com certeza, ali nós vimos isso no final da conferência, aquela organização especial que a conferência determinou e realizou no término da conferência. Então, parabenizo o seu trabalho e o trabalho de toda a equipe, pastor. Muito bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, obviamente, que não deixei de observar a exceção que Vossa Excelência teve o cuidado de fazer no próprio projeto de lei, né? E eu queria apenas fazer uso da palavra para ressaltar que algumas organizações têm cuidado disso, aqui no próprio plenário, alguns dos pastores que vêm sempre por trás da marcha, né, limpando, tirando papéis, recolhendo tudo, e quando se chega ao final daquela marcha, a cidade já está limpa, já está em condições de uso. Eu, portanto, parabenizo Vossa Excelência, especialmente por ter se lembrado de excetuar, né, os eventos de caráter exclusivamente religioso, não nos furtando, obviamente, desse item de limpeza que é fundamental e que aquele que não o fizer, né, que pague para que a prefeitura faça, colocando já no orçamento do próprio evento a limpeza da via pública. Muito obrigado, senhor. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, pastor. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, estava conversando aqui com meu companheiro de bancada, o vereador Tico. Eu não estou entendendo as preferências. Estou meio perdido aqui com a pauta da Câmara de hoje. Essas preferências de projeto, eu queria entender se tem alguma questão especial. Tudo bem, vereador Gustavo. Regimental, foi feito o requerimento, cabe a nós aí aprovarmos ou não a preferência, né? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Até entendo que, eventualmente, até no caso do vereador José Dias, um requerimento de preferência, tudo bem, mas está atrasando a pauta do vereador Gustavo Martinelli, a minha, então já vou deixar aberto, justificar aqui que o próximo eu votarei contra a preferência. Vamos, senão, focaliza demais, né? Questão de ordem, senhor presidente. Perfeito. Questão de ordem. Apenas para justificar que o erro que eu cometi, eu estava seguindo a pauta, né, e estava tentando falar sobre um outro projeto, quando, na verdade, tinha destaque ao projeto do vereador Zé Dias. Obrigado, pastor Questão Dilei. de ordem, Questão presidente. de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui, até com a amizade que eu tenho com meus companheiros vereadores, eu nunca me propus a nada nesta casa, a não ser aquilo que é bom, né? Mas se hoje eu pedir com 5 mandatos, é a primeira vez que eu faço isso na casa. Eu até agradeço pelos meus companheiros, é democrático a casa? Mas dentro de 5 mandatos, senhor presidente, é a primeira vez. Eu peço desculpa, né? E vão tocar o barco para frente, vão fazer nossos trabalhos. Obrigado, vereador Zé Dias. Uma questão de um bom senso, né? E é regimental e a Câmara procede da forma que bem entender aí. Bem questionado pelo vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o projeto de lei 10.896 de 2011. Em votação. Votação, gente. Agora o projeto do Zé Dias, hein? Agora é o outro. O meu líder, nesse é bom. Nesse é bom. Se dá uma colher de chá. O meu liderança, meu Deus. Com 14 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, uma abstenção, e essa presidência
que não vota, está aprovado o projeto de lei número 10.896/2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. A presidência recebe um requerimento ao plenário, número 29, de preferência. Vem assinado pelo vereador José Carlos Ferreira Dias, para apreciação do projeto de lei número 11.026, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige das embalagens do sal de cozinha advertência quanto ao uso excessivo do produto. O requerimento está em discussão. Em votação. Com 4 votos favoráveis, 10 contra, 1 abstenção, 3 vereadores ausentes essa presidência que não vota, o requerimento de preferência está reprovado, rejeitado. Peço ao vereador Gerson que reassuma a presidência. Item 3, projeto de lei 923/2011, vereador Gustavo Martinelli, que altera o Código de Obras e Edificações para edificação destinada a cinema, prever corrimãos. Tem a palavra, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu pediria para Vossa Excelência, se eu tivesse a oportunidade de adiar esse projeto para a próxima sessão. Tem que fazer o requerimento, vereador Zé Dias, e aí a gente já encaminha. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria. Projeto de lei complementar número 923, que altera o Código de Obras e Edificações para, na edificação destinada a cinema, prever corrimãos. O artigo 78 do anexo de normas técnicas do Código de Obras e Edificações, lei complementar número 174, de 9 de janeiro de 1996, passa a vigorar com o seguinte dispositivo: nas escadas das salas de cinema, haverá na forma do esquema integrante desse anexo, corrimão longo junto às paredes, corrimão curto ao lado de cada fileira de assento. Eu apresento esse projeto de lei complementar com o objetivo de garantir melhor condição de acesso à segurança da população frequentadora das exibições cinematográficas. Ressalto ainda que cidades vizinhas já adotaram essa ideia. O projeto vem ao encontro da necessidade. Nós teremos aí mais segurança. Hoje nós temos aí 2 shoppings, teremos a construção de mais um shopping em nossa cidade, e é melhor prevenir do que remediar. A consultoria jurídica aqui da Casa solicitou ao Executivo um parecer técnico da Secretaria de Obras, e os engenheiros da Secretaria de Obras do município de Jundiaí, da Prefeitura, através da Diretoria de Obras Particulares, se pronunciou favoravelmente ao projeto. Com relação à legalidade, o projeto é legal, constitucional, e às vezes a gente apresenta projetos na casa, o vereador ele fica engessado, porque tudo que o vereador apresenta é inconstitucional. O vereador não pode aí gerar gasto para o Executivo. Então, quando a gente consegue apresentar um projeto constitucional,
é um louvor aí para a gente. O vereador Rafael Antonucci, companheiro de bancada do PSDB, está fazendo uma emenda ao projeto de lei complementar. A emenda diz o seguinte: emenda 1 ao projeto de lei, nas escadas das salas de cinemas, e o Rafael acrescenta teatros e locais semelhantes, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Obrigado pela emenda, vereador Rafael. Isso enriquece aí o projeto. Peço a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Esta mesa recebe requerimento do vereador José Carlos Ferreira Dias, pedindo o adiamento da Lei Complementar 923/2011 do vereador Gustavo Martinelli. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Requerimento para adiar o meu projeto, o vereador José Dias solicitando. Não, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu fui pedir na secretaria para fazer o meu projeto, adiar esse projeto para terça-feira, que vem dia 26/2/2013. Então, eu não culpo nem eu, não culpo nem a secretaria, não culpo nem o vereador. E, com certeza, a gente vai ver o melhor. Então, tendo a explicação verbal do vereador José Dias, essa presidência cancela esse requerimento. Continua em discussão o projeto vereador Gustavo Martinelli. Com a palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, as breves palavras em relação ao projeto de lei complementar, que, mais uma vez, ele vem alterar o Código de Obras e Edificações do município. Projeto interessante, vou votar favorável, inclusive tem uma emenda aqui que precisamos até revê-la, que é de autoria do vereador Rafael Antonucci, mas a minha vinda para expor sobre o projeto, mas em relação ao código mesmo de obra do nosso município. Fazer um apelo, sei que vários técnicos voltados a essa questão estão fazendo estudos aí há vários anos, no sentido de mandar um novo código de obra para essa casa. E que a vinda aqui em plenário é justamente fazer esse apelo, que realmente o Executivo faça essas alterações no novo Código de Obra para o nosso município, para que nós, vereador, também possamos aí apresentar emendas no sentido de enriquecer esse Código de Obras, para que a gente não faça, na verdade, o que está acontecendo hoje. Nós estamos fazendo uma colcha de retalho no nosso Código de Obras, cada vez inserindo leis aí no nosso Código de Obra, às vezes na ansiedade até de ajudar, né, o bom desenvolvimento da nossa cidade, a gente acaba até aferindo o próprio Código de Obra. Então, um apelo ao Executivo que encaminhe para essa casa o mais rápido possível a alteração geral no nosso Código de Obras, que a gente possa discutir de uma forma bem abrangente com a sociedade, para que a gente não fique com essa colcha de retalho que está virando o nosso Código de Obras no município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra, vereador Rafael Antonucci. Senhor presidente, colegas, companheiros, público que ainda nos acompanha aqui presente, hoje a minha garganta não está legal. Quando a gente tomou posse do que seria discutido hoje, nós discutimos, eu quero aqui registrar a presença dos assessores, não é? Os assessores são muito importantes no nosso trabalho, para que a gente possa estar discutindo a pauta e os projetos. O projeto do meu colega Gustavo Martinelli vem acrescentar, eu acho que tudo que é discutido
a nível de segurança é muito importante. Só que quando nós estávamos olhando, verificando o projeto, me chamaram a atenção de que se o projeto passasse dessa forma, sem a emenda que eu sugeri, correria o risco de profissionais, quando vão executar uma obra, isso é bom que depois a gente entre nessa discussão, ele simplesmente execute o trabalho, mas ele não está obrigatoriamente nas normas técnicas. Então, a minha emenda é só para enriquecer o projeto do meu colega, inclusive, se a gente tivesse trabalhado antes, a gente já entraria junto com esse projeto, né? Então, são essas as minhas palavras, por hora. Continua em discussão. Em votação. Vamos lá. Com 16 vereadores pela aprovação, 2 ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar. No artigo 1, leia-se: nas escadas de salas de cinemas, teatros e locais semelhantes haverá, nos termos do artigo 77 do anexo referido, respeitadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Primeiro, corrimão longo junto às paredes. Segundo, guarda-copos ao lado de cada fileira de assento. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Martins. É só para uma retificação, apenas um erro datilográfico aí. Guarda-corpos, desculpa. Eu depois da coisa. Já corrigiu. Em votação a emenda. Em votação a emenda. Com 15 vereadores pela aprovação, 1 abstenção, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei. E a emenda número 1 ao projeto. Essa presidência comunica audiência pública número 1 em 20 de fevereiro de 2013, às 19 horas. Projeto de resolução 778/2013 da mesa, que altera o regimento interno para modificar o horário do início das sessões ordinárias. A Câmara Municipal de Jundiaí, audiência pública em 27 de fevereiro de 2013, às 9 horas. Em observância à previsão contida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se-á audiência pública quadrimestral em 27 de fevereiro, a partir das 9 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Jundiaí, perante a comissão referida no artigo 131, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, relativa à demonstração e avaliação de cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2012. Publica-se e afixe no local de costume da Câmara Municipal. Jundiaí, 19 de fevereiro de 2013. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Purgato. Para o prorrogamento da sessão por até 1 hora. Em votação, pedido verbal do vereador Rafael Purgato de prorrogação da sessão por até 1 hora.
Aprovado a prorrogação dos trabalhos, com 16 vereadores, 2 ausentes e essa presidência que não vota. Item 5, projeto de lei número 10.476/2009, do vereador Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini. Regula o controle de população de cães e gatos. Está em discussão. Com a palavra, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria, junto com o vereador Paulo Sérgio, que regula o controle da população de cães e gatos. Bem, um projeto simples, porém foi considerado ilegal e inconstitucional por parte da nossa consultoria jurídica, que indiretamente poderá estar envolvendo a prefeitura. Como disse o pastor Roberto Conde, alguns projetos merecem ser discutidos nessa Casa de Leis, até porque isso acaba sendo uma ferramenta de forçarmos o Poder Executivo a implantar ações concretas, efetivas, principalmente no tocante à questão animal, que é uma questão de saúde, além de bem-estar animal, é uma questão de saúde pública. Infelizmente, existem pessoas ainda que são contra as cirurgias de castração, né? Muitas vezes por falta de informação, que, na verdade, acham que isso prejudica o animal e que isso não é bom para o animal. E, na verdade, o que sabemos que o que não é bom para o animal são as crias indesejadas. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, a partir de um único casal de cães, geram-se 67 mil cães ao longo de 7 anos, a partir de um único casal. E a partir de um único casal de gatos, senhor presidente, temos 420 mil gatos gerados ao longo dos mesmos 7 anos. Isso é dado do Instituto Pasteur. Então, contra a castração é um absurdo, né? Eu acho que não podemos ver ninhadas se procriando aí pelas ruas da cidade, né? Os animais sendo apedrejados, atropelados, passando fome, sede. Enfim, precisamos ter políticas realmente que cuidem da questão dos animais e com mutirões de castração de forma permanente nos mais diversos bairros do nosso município. O projeto, na verdade, ele institui esse programa no município, além da questão educativa. Ele tem a parte de conscientização quanto à importância da esterilização, vacinação dos animais em nosso município. Ou seja, é um projeto que indiretamente está jogando um peso ao poder público municipal, à prefeitura, porém, ele vem embutido uma questão de conscientização a respeito dessas questões, da importância dessas questões serem desenvolvidas no município de Jundiaí. O vereador Paulo, quando discutimos o projeto, entendeu essa importância também falará algumas palavras, e, ao nosso ver, eu pediria aí aos companheiros que pudessem aprovar esse projeto nesse momento, na casa, mesmo com essa questão da ilegalidade, para que isso seja discutido junto ao Executivo Municipal, para que o Executivo realmente tenha um programa permanente de castração. E, vindo o veto do prefeito, caso venha o veto, né, mesmo sendo considerado ilegal nessa casa, vindo o veto do prefeito, manteremos o veto do prefeito, pois sabemos de antemão que o projeto é legal. Porém, é uma chance de discutirmos isso junto ao Poder Executivo Municipal. Eu acho que é importante, é uma ferramenta que nós temos, e caso o prefeito entenda que isso é importante, de repente até sancione esse projeto e implante esses mutirões permanentes de castração. Já tivemos casos nessa casa, vereador Dr. Pacheco, de projetos ilegais que o prefeito acolheu e implantou a ação. Então, nesse primeiro momento, eu ia pedir o apoio de Vossas Excelências, se pudesse aprovar nessa casa, e vindo o veto do prefeito, caso venha, manteremos o veto. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão com a palavra, vereador Doca. Senhor presidente Gerson Sartori, demais membros da casa, senhores vereadores, projeto de lei 10.476, Dr. Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini, regula o controle da população de cães e gatos.
Eu acho interessante que esse vereador chegou a conversar com o ex-secretário da Saúde e com representantes da Vigilância Sanitária, ainda no governo de Ari Fossi. E nós discutimos sobre o problema, evidentemente, de resolver a situação dos animais abandonados, cachorro e gato. Um canil municipal e também, evidentemente, um gatil que se fala para os gatos abandonados. Eles prometeram que, evidentemente, estudaria e seria aplicado no ano seguinte, e até hoje não foi aplicado. Esse projeto de lei 10.476 é um projeto importante. E até eu chamo a atenção do nosso presidente da Comissão de Justiça e Redação, Paulo Malherba, vereador Paulo Malherba, que, evidentemente, foram todas as providências tomadas pela legislatura anterior, que era o vereador Bardi, que era o responsável pela presidência. E ele pediu que transcorresse, que corresse o projeto para discussão. Agora, presidente da comissão, Paulo Malherba, existe aqui um tópico dado pela consultoria jurídica, que era também do Dr. João Paulo Júnior, interessante. O parecer diz da ilegalidade. Então, ele cita o projeto, o presidente do projeto de lei pretende instituir no município medida, etc. No entanto, a proposta não encontra respaldo legal, compete privativamente ao senhor prefeito exercer e dispor sobre o funcionamento e organização da administração municipal. Concordo plenamente com ele, mas isso abre uma brecha que, se o prefeito quiser, ele sancionando, ele tira o defeito da inconstitucionalidade. Eu não sei se Vossa Excelência, evidentemente, que o presidente da comissão também possa concordar comigo, embora não é nosso trabalho realizado. Isso aqui é anteriormente. Portanto, é um projeto que eu achava que os autores, Paulo Sérgio Martins, doutor Paulo Sérgio Martins, e o meu amigo Palmarini, poderiam chegar até o prefeito municipal e conversar. Não custa nada, absolutamente nada, porque o prefeito Pedro Bigardi atende muito bem a todos os vereadores, e com muito respeito e com muita fidalguia. Portanto, senhor presidente, vamos votar favorável ao projeto de lei, e, se acaso, a resposta dos vereadores, doutor Paulo Sérgio Martins e meu amigo Palmarini, for que o prefeito vai querer pedir mais tempo para estudo, etc., isso aqui já serve de modelo, porque está aprovado, certo? Compete privativamente ao prefeito exercer e dispor sobre o funcionamento e a organização da administração municipal. Passou a assinatura, a parte constitucional e legal está liquidada. Agora, pode ser que ele, no mérito, não assine, às vezes, porque aí não existe, talvez, um planejamento por parte dele. Mas eu acho que uma visita de Vossa Excelência com o doutor Paulo Sérgio Martins é muito importante. Tem uma parte aí. Ou já, ou depois. Pois não. O que solicitou? Pois não. Faz favor, senhor vereador. Eu queria só cumprimentar o que o Palmarini disse aqui, o DOCA, porque hoje, principalmente, a gente que mora aí nas regiões de periferia, muitas vezes as pessoas têm um animal indesejado, porque o animal aparece, a pessoa não tem coragem de consumir com o animal, fica com esse animal em casa, ainda mais se tratando de fêmeas, acaba criando, depois não tem nenhum órgão hoje em Jundiaí que recolhe esses animais. Ainda não tem isso. Então, eu sou totalmente a favor, vou votar a favor desse projeto e espero que a gente consiga fazer alguma coisa, porque, na verdade, hoje tem famílias que sofrem muito porque não tem aonde colocar os animais. Nós vimos isso agora na mudança do pessoal do Jardim Tamoio lá, o transtorno que teve, porque muita gente tem amor ao seu animal, não quer consumir. Então, nada melhor do que esse controle. Eu sou favorável. Parabéns, senhor vereador. Aliás, o senhor chamou a atenção de uma coisa interessante. Cada prédio que levanta em Jundiaí de 20 andares, 12 ou 14, são mais ou menos 50% de animais que ficam nas ruas. Ou não é verdade? Infelizmente, você não tem onde pôr e não tem onde colocar, esses animais estão sofrendo. O amigo, nessa hora aí, abandonado. Não é todos que pedem para
por exemplo, para uma chácara ou qualquer coisa, proteger esse animal. Portanto, senhor presidente, vereador Gerson Sartori, eu solicito a aprovação dos demais companheiros do projeto de lei 10.476, dos vereadores Dr. Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini. Continua a discussão com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.476, de autoria do vereador Leandro Palmarini, conjuntamente comigo, que regula o controle da população de cães e gatos. Fica até irrisório eu falar aqui, depois do Leandro, que é um ativista dessa área, depois das falas do nosso decano, que nem se fala DOCA aqui, é um projeto ilegal, inconstitucional, porém de grande alcance. Como falou o vereador, a população de cães e gatos ela se prolifera demais. Temos aí também o vereador Leandro sempre bate nessa tecla da posse consciente. Quando não existe essa posse consciente, infelizmente, nós temos que entrar em cena e fazer alguma coisa que possa fazer com que as pessoas se manifestem nesse tocante. Ou atribuir ao órgão executivo, aqui no caso, né, que realmente se sancione essa lei ou que, por lá, abrace esse projeto de lei e que saia por iniciativa do senhor prefeito. Tanto faz isso daí. Quando o vereador, senhores vereadores, e até os mais novos, até porque eu sou novo na casa também, nós, falei até para o Rafael Antonucci, quando nós fazemos um projeto de lei, sabemos que ele é ilegal e inconstitucional, é porque nós temos, que nem fala o vereador José Dias, demandas. As pessoas nos procuram e nos questionam. Em segundo lugar, porque nós também tentamos, eventualmente, falar com o executivo e não surtiu nenhum efeito. Então, jogamos para essa casa uma discussão onde se define o que deve ser feito e, vindo o veto, repensaremos, ou como o próprio DOCA nos orientou, conversarmos com o prefeito, isso faremos, né, para que ou se sancione ou que seja apresentado por lá pelo alcance desse projeto de lei. Vou falar de novo, o pastor Dirley falou isso daí, nós somos uma Câmara política, não somos técnicos. Apesar de eu ter minha formação jurídica, né, não somos técnicos jurídicos aqui. Então, esses projetos eles têm que ser analisados de acordo com a importância também. Aqui ninguém é louco e também ninguém vai apresentar qualquer coisa. E não se eximam os senhores vereadores, principalmente os mais novos, não me arvorando aqui como muito antigo, a não ser na minha idade, né, de apresentar projetos que sejam ilegais e constitucionais. Certo? Apresentem, porque a discussão é de suma importância, porque tudo isso joga para o público, tudo isso é divulgado pela imprensa, tudo isso chega aos ouvidos do executivo ou de quem de direito. Assim como nós tivemos o caso das casas lotéricas, se eles não tivessem notificação que esse projeto seria votado hoje através da imprensa, através de alguma ligação, eles não teriam vindo reivindicar. Então é importante a discussão. Se não houvesse essa discussão, a lei passaria e acarretaria um prejuízo enorme para os senhores. Nesse caso, não existe prejuízo nenhum. E eu não vejo aqui como um prejuízo financeiro da própria prefeitura. Eu vejo aqui como um investimento numa causa social, numa causa de saúde pública, numa causa animal. Parabéns, vereador Leandro Palmarini, por defender essa ideia, por defender essa base. Gostaria de pedir realmente aos senhores vereadores que, pela importância, apesar da ilegalidade e constitucionalidade, que, pela importância do projeto... Pois não, vereador Gustavo. Quero parabenizar o vereador Paulo Sérgio, o vereador Leandro Palmarini, do Bicho Legal. Projeto feito aí a 4 mãos, que o prefeito Pedro Bigardi adote a ideia. Hoje, na cidade, nós temos a Coordenadoria Animal, que foi criada na gestão passada, e que ela seja melhorada, os programas aí de castração. Nós que somos aí da região rural, também a região da Santa Clara, Varginha, ali tem muitos animais abandonados. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pela parte. Uma parte, presidente. Pois não, pastor. Eu quero parabenizar os colegas, doutor Paulo, para a nossa cidade está sendo um grande investimento se nós aprovarmos esse projeto. Então, parabenizo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras. E é justamente nisso. É um investimento que se faz numa causa social, numa causa do bem-estar animal e numa causa até de saúde pública.
Permite uma parte? Pois não, vereador. Vereador Paulo, até para ilustrar um pouquinho, até o que o vereador Valdeci colocou, o poder público muitas vezes gasta 3 vezes mais para consertar um problema, sendo que poderia gastar apenas 1/3 e não ter o problema. E os mutirões de castração e identificação dos animais vão justamente nessa linha, na linha preventiva. Se gasta 1/3 e não tem o problema, sendo que muitas vezes, tendo o problema, você acaba gastando 3 vezes mais. Eu acho que é aí que se peca, em todo o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, se peca na não prevenção, como o vereador Leandro falou, e sim no investimento realmente para que se sane esse problema de início. Nós temos o COBEMA, que nem o vereador Gustavo Martinelli falou, né, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, porém precisa de uma certa reestruturação, precisa de funcionários, um funcionamento até eventualmente por 24 horas. Nós lutamos também por um hospital veterinário, é importante. Eu tenho 5 cachorros e acho que essa postulação, isso vem de acordo com a posse consciente. Se não tiver a posse consciente, que a prefeitura invista nisso. Por isso que eu peço aos senhores vereadores que, nesse momento, diante da gravidade da situação, é um problema realmente de saúde pública, que votem favorável. Vindo o veto, conversaremos com o novo prefeito, o senhor Pedro Bigardi, e tentaremos comovê-lo dessa ideia e demovê-lo de outra eventual ideia contrária, até porque é uma ação necessária. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Continue a discussão com a palavra o vereador Paulo Malerba. Opa. Olá, bom dia. Com relação ao projeto de lei 10.476, de Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini, me parece um projeto de extrema importância, na medida em que a questão animal é algo de relevância hoje na cidade de Jundiaí. Temos recebido realmente muitas solicitações de moradores e pessoas preocupadas com maltratos aos animais, abandono e toda a sorte de problema que isso tem ocasionado. Eu, por exemplo, andei bastante na campanha eleitoral agora em outubro e nas ruas de vários bairros pudemos ver situações de abandono animal, e isso, além do bem-estar e da saúde do próprio animal, torna-se também uma questão de saúde pública. Por isso é importante esse tema ser discutido na casa e que possamos também cobrar ou discutir, melhor dizendo, o governo está começando agora, mas pedir a reestruturação do COBEMA, né, da Coordenadoria da Saúde e Bem-Estar Animal, até mesmo das zoonoses, que tem cumprido um papel, de certa forma, que se colide com o COBEMA, por falta até de estrutura de ambos. Então, é necessário se pensar numa reestruturação nesse sentido. Ao apreciar a lei, né, como colocou o vereador Doca, passou por todo o trâmite na casa anterior a essa legislatura, né? Mas é uma lei que, ao meu ver, ela não estabelece propriamente uma obrigação à prefeitura ou uma obrigação a quem quer que seja. Ela coloca diretrizes da forma de lidar com os animais, né? E que, portanto, até cita no corpo da lei que, para a execução desta lei, poderão ser firmados convênios ou parcerias com entidades protetoras dos animais interessadas, e o Executivo Municipal poderá regulamentar no que couber a presente lei. Então, não me parece que obriga a administração pública, e eu também vejo que não invade propriamente a organização da administração pública. Oferece, sim, diretrizes, aprova medidas, mas deixa à disposição do Poder Executivo regulamentar da forma que couber ou firmar convênios. Permite uma parte, não, vereador? Permito. De lei. Sem dúvida, a intervenção de Vossa Excelência é sempre importante para todos nós. Eu, não, sem querer insistir demais na questão constitucionalidade, mas aproveitando, né, que Vossa Excelência é parte da base governista, e tendo em vista também que o senhor prefeito tem, desde o início, demonstrado uma boa vontade em relação à Câmara, atento às decisões desta casa, né, que
poderia, né, é uma pena um projeto como esse voltar vetado, né? Então, a relevância dele para a sociedade, né, pudesse ser acatado como uma sugestão, não é verdade? Pudesse ser implementado como uma sugestão, ainda que não se entregue a autoria de um projeto tão relevante ao Legislativo, mas que se possa aproveitar por parte do Executivo, implementando um projeto de tão alta relevância para o nosso município. Exato, eu concordo. Ainda que não seja o caso de se aprovar, ou seja, de sancionar, mas que se apresente algo similar ou que se adotem políticas nesse sentido. É um tema que, mesmo do ponto jurídico, me parece que cabe alguma reflexão ainda. Eu até anotei aqui um trecho que nós havíamos escrito anteriormente, que a lei questionada não impôs obrigação ao município. Se, para cumpri-las, será ou não necessária a criação de novos cargos, ou mesmo se será ou não necessária atividade suplementar de servidores, e se isso provocará ou não maiores gastos por parte do poder público, é algo que dependerá essencialmente da opção político-administrativa calcada na esfera da conveniência e oportunidade administrativa a cargo do chefe do Poder Executivo Municipal. E essa avaliação e decisão ocorrerão no âmbito administrativo, não decorrendo diretamente da lei. Ou seja, a lei ela é aberta nesse sentido, ela não impõe uma obrigação, ela não impõe aumento de gastos. Eu acredito que ela não transcende a esfera do legislativo, ela coloca diretrizes e vamos entrar possivelmente numa discussão de iniciativa, de vício de iniciativa, mas me parece que mesmo juridicamente cabe uma reflexão maior, até no sentido do prefeito regulamentar e dela poder ser colocada em prática para o bom tratamento da questão animal no município. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Paulo. O projeto continua em discussão. Com a palavra, doutor Pacheco. Prezado presidente, caros vereadores, o que me motiva a vir aqui na tribuna é louvar a iniciativa dos nobres vereadores Palmarini e Paulo Sérgio Martins por um assunto de extrema importância, que é o cuidado com os animais, especialmente com os animais abandonados, porque nós estamos tratando aqui de um cuidado com os animais abandonados, e não aqueles que já têm a tutela, né, de um dono, né, de um dono responsável, né, mas daqueles que a gente vê por aí pela rua, abandonado nos cruzamentos, na periferia da cidade. Então, as minhas palavras são de louvor e de parabéns à iniciativa dos nobres vereadores e, como lembra bem o vereador Paulo Sérgio Martins, essa Câmara é uma Câmara política. E, apesar da inconstitucionalidade, como foi colocado aí pelo parecer jurídico, o DOCA lembrou muito bem, caro vereador DOCA, lembrou muito bem que é de exclusiva decisão do senhor prefeito municipal a adoção, a aceitação daquilo que é proposto nessa Casa de Leis. Até porque é importante nós lembrarmos o seguinte, como é um problema que todos nós vivemos, qual de nós não viu pelas ruas da cidade animais abandonados? Como é um problema nosso, de todos nós, da população, pode parecer, se nós nos pautarmos apenas pela legalidade, por aquilo que é constitucional, pode parecer a todos, a toda a população, que essa Câmara está com os olhos fechados a problemas tão importantes. Então, é importante trazer a discussão, a princípio, como um procedimento educativo, e para cobrar a responsabilidade daqueles que têm os animais, para que tomem cuidado com a procriação indesejada, que tem o seu corolário com a gravidez indesejada, com a gravidez, que também requer os cuidados educativos para a população como um todo. Vossa Excelência, me permite uma parte? Claro. Quero parabenizar Vossa Excelência. Ainda tem mais a parte social e humana,
porque às vezes a gente verifica animais mancando, animais machucados, animais que às vezes perdem até uma vista pelas agressões que se acham pelas ruas. Então, Vossa Excelência juntou diversas coisas importantes, inclusive até cito também a parte humana, que é muito importante. Muito bem. Parabéns pelas suas palavras, senhor vereador. Obrigado pelas suas palavras, Doga. Porque, naturalmente, você pode traçar esse paralelo, esse corolário, que é semelhante, porque a ligação com os seres humanos e com animais é da mesma natureza, são ligações afetivas, de cuidado e de carinho. Não é? Se não houver o cuidado com os animais, nós podemos correr o risco de não ter o cuidado com os seres humanos, que é da mesma natureza. A relação é afetiva, é de amor, é de carinho. Então, eu parabenizo mais uma vez aos vereadores, ao Paulo Sérgio, que está voltando agora à sua poltrona, ao Palmarini, parabenizo, endosso plenamente, e aproveito e faço um apelo ao senhor prefeito, diante da possibilidade, como lembrou o nobre vereador Doca, da possibilidade do prefeito ter a sensibilidade para isso, eu faço um apelo ao senhor prefeito, que tenha realmente essa sensibilidade, no sentido de, a despeito de qualquer inconstitucionalidade e ilegalidade, ele ter a sensibilidade que essa casa está tendo em relação a esse projeto. Quero lembrar somente uma frase final que tem a ver com isso, viu, Paulo Sérgio, caro vereador Paulo Sérgio, tem a ver que é uma tradução de um enunciado jurídico francês, eu não sei como é em francês, não sei falar em francês, mas a tradução em português, ela diz assim, que a sensatez está acima das leis. Então, eu espero realmente que, depois de aprovado aqui, isso possa esbarrar na sensibilidade do senhor prefeito municipal. São essas as minhas palavras, senhor. Continua em discussão, em votação. Com 16 senhores vereadores pela aprovação, 2 ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Gostaria de agradecer os nomes pares, primeiramente o vereador Paulo Sérgio, companheiro do projeto, as colocações dos vereadores, a brilhante colocação do vereador Paulo Maleba, que entendeu, às vezes, que o projeto talvez não tenha o vício da ilegalidade, né, seja uma forma indireta. Eu entendo assim, não sou jurista, mas eu também entendi que seria uma forma indireta, né, que coloca aí, às vezes, uma parceria com as ONGs do município. Porém, agradecendo a todos que enxergaram a importância desse projeto, que, como eu sempre digo, a questão animal é uma questão de bem-estar animal e uma questão de saúde pública. E caso o prefeito acolha esse projeto e implante com ações efetivas, ganhará todos os animais do município e a população de nosso município. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem? Questão de ordem, também, só para corroborar o que o vereador Leandro falou, agradecer os nobres pares, até pelas palavras, até pela fortificação desse tipo de projeto de lei. E, em vindo o veto, discutiremos o que faremos, mas eu acredito que o prefeito se sensibilize com essa situação, porque é um projeto de lei de grande alcance. É aí que vem aquilo. Nós continuamos batendo nessa tecla. Por isso que eu falei na primeira sessão, não votem sempre, porque é ilegal e inconstitucional. Às vezes a discussão é de suma importância e faz com que o prefeito se comova com a ideia e realmente assimile isso daí. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência suspende o trabalho por até meia hora, se necessário, para a discussão do restante da pauta, atendendo a pedido de várias lideranças aqui. Estão suspensos os trabalhos.